Olá você, sintonizado aqui no Hexagon Podcast. Seja muito bem-vindo. E cara, esse é o terceiro vídeo, pra ser sincero, mas ele não vai continuar a ideia que a gente está trabalhando no segundo, ou seja, a ideia da ciência por trás de Dark. Fica ligado, porque vai sair ainda, a gente vai continuar essa ideia, mas esse aqui é um quadro um pouco diferente. Ele vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, em que a gente vai trabalhar questões, algumas notícias sobre, na atualidade, envolvendo ciência. É isso mesmo que vai acontecer aqui, Gustavo. Um bom dia, boa noite, no caso, no nosso caso. Bom dia, boa noite, boa tarde para você que está nos ouvindo. Esse quadro aqui ele vai ser meio que, digamos, um jornal da ciência assim, atual. Cada coisa assim, importante ou um marco histórico assim, da ciência, coisas até bizarras da ciência assim, que acontecerem mais tipo, no presente agora, a gente vai detalhar, a gente vai explicar e é isso. Então, você que está escutando a gente aí, seja bem-vindo ao quadro Nerd Hyperdrive. Então, galera, essa semana, eu não sei praticamente que dia que foi. Que dia que foi, Gustavo? Foi terça-feira, dia 4/8. Enfim, na terça-feira, dia 4/8, aconteceu um evento muito trágico, que foi a explosão do porto de Líbano. Cara, mais de 2.750 toneladas de nitrato de amônio que o governo libanês julga que pode ter causado essa explosão, né, lá em Beirute. Cara, Gustavo, dá uma luz pra gente aí de todo o contexto inicial dessa história. Então, pessoal, o governo, há um tempo atrás, ele tinha apreendido essa quantidade desse composto e eles deixaram lá. Porém, a armazenagem que eles fizeram foi um tanto quanto duvidosa, até porque, como acho que todo mundo deve estar sabendo, aconteceu essa tragédia. Não se sabe ao certo o que foi o gatilho da explosão, mas acredita-se que pode ter sido um fio desencapado. Pois é, e eu acho que a gente vai conseguir chegar lá mais pra frente nas hipóteses do que vão ser, basicamente, os motivos que levaram essa explosão a acontecer. Mas a pergunta que muitos vêm fazendo, inclusive o presidente lá do Líbano, Michael Aoun, não sei se é assim que fala o nome dele, não faço ideia, mas assim, ele disse que o nitrato de amônio armazenado lá no porto da capital, ele estava ali mais ou menos há 6 anos. Então, tipo assim, a gente já vai entendendo o motivo pelo qual essa explosão aconteceu. E a principal pergunta da investigação é literalmente por que o nitrato de amônio ele foi negligenciado, né? Ele estava lá guardado e ele é um composto tecnicamente explosivo, né? A gente percebeu isso da pior forma. E, tipo assim, ele estava lá, eu acho que realmente ele foi esquecido tecnicamente, né? Pelo governo ali. Ele podia ter sido melhor habituado, porque não sei se vocês sabem, mas tipo, as informações que a gente tem, que foram divulgadas até o dia de hoje, que a gente está gravando esse podcast, dia 8/8, foi que mais de 2.750, que nem eu falei, toneladas do composto estava armazenado no porto desde 2013, cara. Então, assim, velho, isso foi muita irresponsabilidade. A gente não sabe ainda, é claro que a gente não sabia o motivo desse armazenamento impróprio, mas foi muita irresponsabilidade do governo, cara, em fazer isso, sabendo do risco que poderia ter. Exatamente, pessoal, e talvez assim por ignorância eles tivessem deixado lá e agora eles têm que enfrentar as consequências dessa tragédia, dessa ignorância que eles tiveram. E eles perceberam que foi errado o que fizeram. Assim, não estou julgando, mas a gente percebeu, né, da pior maneira possível, que foi bem errado o jeito de armazenagem e tudo, todo o contexto. Mas acho que agora é pensar quais será que vão ser as consequências dessa explosão a longo prazo. E outra coisa, o estrago que deixou foi em uma condição realmente muito alarmante. Então, assim, eu acho que antes da gente pular para essa questão, vou tentar explicar aqui para o pessoal o que seria o nitrato de amônio e por que ele causou esse estrago alarmante lá no Líbano. Bem, por incrível que pareça, não é fácil fazer esse composto químico explodir, já que ele é muito abundante, inclusive, em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil.
porque ele é e forma um composto, um fertilizante muito eficiente. Mas já vai adiantando que não é fácil fazer a explosão, esse composto reagir de forma que ele exploda. Mas isso eu vou explicar mais para frente. A fórmula dele original, ele possui NH4, NO3. Portanto, ele contém na sua composição alguns nutrientes necessários para os desenvolvimentos das plantas, né? Por isso que ele atua como um autofertilizante. Isso também significa para a gente que o seu acesso, as pessoas têm acesso a esse composto muito facilmente, podendo assim comprar eles em lojas especializadas. Isso significa também que tipo, é muito importante para a produção agrícola, sendo necessário assim fazer o seu transporte e armazenamento seguro, o que pelo visto não foi o que aconteceu lá em Beirute nessa última terça-feira. Então, assim, como eu disse para vocês, é um composto que se você procurar, por exemplo, se você trabalha com questão agrícola, você provavelmente já deve ter contato com esse nitrato de amônia. Ele é muito utilizado em produções, em latifúndios, que usam para ter o melhor tratamento das plantas. A massa molar desse, né, algumas curiosidades mais científicas aqui para vocês. A massa molar desse composto é de 80,048 gramas por mol, sua densidade é de 1,72 gramas por centímetro cúbico, ponto de ebulição 148 graus Celsius e ele é solúvel em água. Bom, ele também é utilizado na fabricação de alguns explosivos para mineração, o que quer dizer que ele sozinho, o composto sozinho, ele não é explosivo. Mas, segundo os cientistas que estão trabalhando na hipótese dessa explosão, ele se torna bem mais perigoso em altas temperaturas. Ele sofre uma decomposição térmica que libera oxigênio alimentando a combustão. No caso, aumentando a intensidade das chamas que estavam ali do local. Como o Gustavo foi dito, provavelmente essa explosão foi inerente de um incêndio, né? De chamas que estavam acontecendo ali no lugar naquele momento. Então, acabou que esse oxigênio que foi liberado aumentou essa intensidade e também aumentou a intensidade de outros gases, que resultou nessa grande explosão e nessa catástrofe que a gente viu aí, presenciou acontecendo. Então, galera, por causa desse enorme poder de destruição que a substância tem, ela já foi usada em outros atentados, inclusive em um que ficou bem famoso, que foi um que aconteceu em 1995, pelos extremistas americanos Timothy McVeigh e Terry Nichols, acho que é assim que se fala o nome dele. Nesse atentado foram utilizados uma van cheia de nitrato de amônia e nitrometano que destruiu parcialmente um prédio do governo dos Estados Unidos, lá em Oklahoma, matando aproximadamente 168 pessoas e ficou conhecido como terrorismo doméstico dos Estados Unidos. Sendo também usado, ele já foi, né, o nitrato de amônio, muito usado em outros atentados. E como foi dito, para resultar nessa explosão, é necessário que o composto seja exposto a temperaturas muito altas, o que esses especialistas chamam essa situação de gatilho. O incêndio ele pode ter sido o motivo dessa explosão, como a gente já havia dito, se houvesse grande quantidade de substância ali. Ou seja, se aquela substância estivesse toda reunida ali e esse incêndio provocasse toda aquela questão da aumentasse, elevasse a temperatura do composto, aquela explosão seria totalmente possível. Então, ela atingiria mais ou menos temperaturas de 300 graus. Então, isso que provavelmente tenha ocasionado a explosão em Beirute, cara. E é muito triste pensar nisso, porque contendo essa possibilidade, eu acho que o governo foi realmente negligente em ter, não ter tratado melhor. É claro que esse composto tem que ser armazenado, mas de qualquer forma, esse uso não foi dado corretamente, na minha opinião. Mas assim, foi o que eu disse. Fiquem tranquilos, que a substância, se usada de acordo com as suas normas de utilização, ela não carrega nenhum perigo de si, mas, é claro, usada corretamente. De fato, foi uma fatalidade bem triste. Assim, ninguém esperava 2020 já tem todo esse peso, assim, que todos nós estamos vendo aqui, sentindo. Ainda vem uma tragédia dessa. Mas, antes de você acreditar que 2020 vai acabar, essas coisas, elas começaram lá no passado. Por exemplo, todos os olhares se voltaram para um evento que ocorreu em 2013, quando um barco armador russo, com bandeira da Moldávia, fez uma parada de emergência no porto de Beirute, que explodiu recentemente.
o governo não disse que essa é a origem do nitrato de amônia, da explosão. Porém, o navio carregava justamente a quantidade de 2.750 para mais toneladas que foram apreendidas pelas autoridades libanesas e armazenadas neste local. Então, galera, tipo, a gente já consegue entender mais ou menos de onde veio essa quantidade, né, que não deveria estar sendo armazenada dessa maneira, e pelo menos não essa quantidade exorbitante da substância. Então, provavelmente ali a gente já consegue entender, né, de onde veio e por que ela ficou, né, que nem disse, guardada durante 6 anos. E, cara, realmente foi um descuido muito grande. Porque a gente sabia, né, provavelmente os cientistas eles sabiam que a substância, ela em si, ela não é perigosa. Mas se acontecesse algum incidente, como aconteceu de, por exemplo, alguma chama, ou então a temperatura ali se elevasse, o negócio ficaria feio. E o negócio ficou feio. Então, galera, segundo alguns documentos oficiais, os funcionários da alfândega, eles enviaram cartas à justiça buscando uma solução viável pelo menos 6 vezes entre 2014 e 2017. Ou seja, algumas pessoas já estavam preocupadas com aquela quantidade da substância que estava ali. Então, assim, talvez por falta de aviso não tenha sido. O governo libanês anunciou nesta quarta-feira, dia 5, que os responsáveis pelo monitoramento do nitrato de amônia no porto foram colocados em prisão domiciliar durante a investigação. E o Conselho Superior de Defesa do Líbano prometeu que os responsáveis enfrentarão a punição máxima possível. O que eu acho realmente que é um exemplo, talvez, de justiça pelo que tem acontecido. Mas aí, Gustavo, eu queria que você dissesse pra gente um pouquinho do que essa explosão pode ter causado, das consequências dessa explosão para nós como seres humanos e de toda a mobilidade que isso causou. Pessoal, o grande perigo assim dela não é somente o grande poder de fogo, a explosão, mas também as consequências a longo prazo. Por exemplo, uma explosão de nitrato de amônio produz grandes quantidades de dióxido de nitrogênio. Por exemplo, o dióxido de nitrogênio é um gás vermelho com um mau cheiro. E se vocês prestarem atenção, algumas imagens em Beirute depois da tragédia mostram que a presença desse gás na atmosfera acima de Beirute. E sem contar que altas concentrações de dióxido de nitrogênio podem levar a aumento de internações hospitalares decorrentes de problemas respiratórios, problemas pulmonares e agravamento na resposta das pessoas sensíveis a alergenos. Não somente isso, no meio ambiente, o dióxido de nitrogênio pode levar à formação de smog fotoquímico e chuvas ácidas. Para você que não sabe o que são alergenos, alergenos são substâncias de origem natural que podem induzir uma hipersensibilidade a pessoas suscetíveis que entram em contato com o alergeno. E o smog fotoquímico é a poluição do ar, sobretudo em áreas urbanas, que é bem visível, por ozônio troposférico e outros compostos originados por reações fotoquímicas, reações químicas causadas pelo Sol. O efeito visível disso é uma camada roxa acinzentada na atmosfera. Ou seja, pessoal, pode-se dizer assim que ainda muita coisa vai acontecer em Beirute, porque podem acontecer chuvas ácidas, pessoas vão ter problemas respiratórios, e olha que ironia que estamos vivendo numa pandemia em meio a um vírus que causa problemas respiratórios. Então tá bem difícil, ainda mais para Beirute, eu imagino assim que deve estar, porque tem a pandemia, tem crises econômicas lá, vem essa explosão e ainda vão vir coisas piores a acontecer, então tá bem difícil. Acho que o cabível que todos que temos que adotar assim agora é a empatia pelo próximo, porque realmente eles vão enfrentar coisas bem tristes, bem pesadas daqui para frente. E isso decorre muito porque foi realmente uma irresponsabilidade. Foi um fato muito triste que aconteceu. Infelizmente, muitas pessoas saíram feridas dessa explosão. Realmente foi algo muito agravante. E realmente a gente fica, como o Gustavo disse, fica para as pessoas, né, que estavam lá, estavam presentes, as nossas sinceras condolências, porque foi realmente algo muito triste que aconteceu. E realmente eu espero que consiga se recuperar depois de um tempo, porque realmente, como o Gustavo falou, ainda podem haver muitas consequências negativas para esse fato horrível. Então é muito triste, mas eu espero que tudo se recomponha e que esse 2020 seja melhor daqui pra frente. Gente, porque tá difícil. Eu acho que pro mundo inteiro, assim, esse ano
ele é um ano que, das duas uma, ou ele vai afundar de vez a humanidade, ou então ele vai alavancar e deixar a gente mais forte. Porque eu acredito que tudo isso que está acontecendo não pode ser à toa. Tem que ter algum motivo. Pois é, e então fica aí o pensamento, né? E assim, eu espero que você tenha se informado um pouco melhor. A ideia desse quadro é informar vocês, é um quadro mais informativo mesmo, que tem a ver justamente com algo relacionado à ciência. Então, assim, toda vez que acontecer essas coisas, a gente vai fazer esse episódio que foi um pouco mais curtinho, que é para explicar mais ou menos, para você ficar por dentro do que está acontecendo no mundo e também relacionado à ciência. Então, se você gostou, eu peço que você, se você está chegando aqui e esse é o primeiro episódio que você vê do podcast, já tem provavelmente aí 2 episódios que falam de outras questões, então, por favor, dê uma olhada lá. Esse episódio aqui, como eu falei, ele é um episódio mais curto e é um episódio que é colocado mais em notícias, é mais jornalístico, por assim dizer. Não é, Exatamente, cara. Acho que você completou muito bem. É jornalismo, jornalismo científico, pessoal. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido o que aconteceu em Beirute. E, assim, se tiver realmente alguma informação nova, assim, muito relevante, a gente pode até fazer um próximo quadro aqui do Nerd de Verdade. Mas, uma vez mais, eu deixo aqui as minhas condolências e eu espero vocês no próximo episódio, seja do Nerd de Verdade ou seja de um episódio do podcast normal. E fiquem bem, todos vocês, e a gente se vê no próximo. Valeu. Valeu, pessoal. Falou. Fica ligado que logo mais teremos coisas novas.